Graça e paz. No livro de São Mateus, no capítulo 26, no verso de número 50, há uma fala de Jesus Cristo direcionada a um dos seus discípulos chamado Judas. E Jesus vai dizer: amigo, a que viestes? Em outras versões, amigo, o que tem a fazer, faça depressa. E quando nós olhamos para essa citação de Jesus Cristo, causa-nos talvez estranheza, uma vez que ele estava direcionando essa fala não mais a um discípulo, mas ao traidor, que a Bíblia dá o nome de Judas. Anteriormente a esse episódio, eles estavam ceando em uma mesa e Jesus estava ministrando a sua última ceia. E disse na mesa da intimidade que um dos 12 havia de traí-lo. E ele sabia que esse traidor era Judas. E o que causa-nos estranheza, e parece que talvez seja uma incoerência de Jesus, ou até um engodo, uma fala um tanto quanto enganosa, é que ele chama Judas agora, o traidor, o inimigo, que já não era mais o discípulo, e muito menos aquele que estava com Cristo aliançado, de amigo. E a pergunta é: Jesus estava chamando Judas de amigo, sendo ele um inimigo, um traidor do mestre? É bem provável que não. A Bíblia diz que nos lábios de Jesus jamais encontrou dolo, engano, mentira. Ele é o príncipe da verdade. Ele é a verdade encarnada. O fato é que Jesus não estava falando a respeito de Judas. Jesus estava falando a respeito de si. Era como se Jesus estivesse olhando para Judas e dizendo: ainda que você é o meu traidor e está levantando a bandeira do inimigo, eu continuo sendo para você amigo. Jesus não estava falando a respeito de Judas, Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Amigo. Porque ainda que você se posicione como meu inimigo, eu não me desconstruirei por causa das suas ações. Porque isso é muito comum e é muito provável, e nós estamos expostos a essas realidades. Uma vez que os ambientes, as pessoas, os lugares, as ações podem gerar em nós reações parecidas ou iguais. É como se alguém me fizesse um mal e eu de bate-pronto retribuísse na mesma moeda, o mesmo mal. E se alguém olhasse de fora, poderia perceber que na verdade agora eu me faço um com o meu algoz. Porque se ele era maligno porque me fez um mal, retribuindo e oferecendo a ele o mesmo mal que dele recebi, eu agora também sou um algoz dele, eu também me tornei maligno. E ainda que eu argumente dizendo que eu estou apenas devolvendo aquilo que recebi, mas estou, e porque estou, me faço um com ele. Eu agora estou alinhado com ele na sua mesma ação. Portanto, o que Jesus estava fazendo é aquilo que nós devemos fazer. Jesus não era reflexo de Judas. Jesus não era reflexo das pessoas. Jesus não era reflexo dos seus ambientes. Jesus era uma imagem. E há diferença entre uma imagem e um reflexo. Porque o reflexo é a produção indireta. O reflexo é resultado de uma reflexão. Ele é aquilo que ele é refletido. Então, para cada ambiente, o reflexo vai alterar a sua imagem. Agora, a imagem, ela é um aspecto particular pelo qual o ser ou um objeto é percebido. E Jesus não era reflexo, ele era uma imagem. Jesus, ele não se moldava nos lugares onde ele ia, mas ele moldava os lugares nos quais ele estava. Ele não era uma massa de remodelar.
que ia se remodelando na medida dos ambientes nos quais ele estava. É tão importante dizer isso e tão importante nós entendermos isso, que Paulo, o apóstolo, vai repreender Pedro, porque Pedro ele se modelava na medida dos grupos nos quais ele estava. Então, quando ele estava com os judeus, ele refletia aquilo que os judeus eram. Quando ele estava com os gentios, ele refletia aquilo que os gentios eram. E Paulo agora vai chamar a atenção de Pedro e repreendê-lo, encorajá-lo a mudar o posicionamento, porque aquilo era nocivo, não só para ele, mas para aqueles que o conheciam. Porque Paulo sabia que Pedro não poderia tornar-se reflexo, mas ser uma imagem. Ser uma imagem. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É tão interessante e importante essa fala, porque o próprio Deus, no conselho da Trindade, eles vão usar em Gênesis, se não me salvo engano no capítulo 2, uma terminologia dizendo que nós, os seres humanos, seriam de Deus, não reflexo, mas a imagem e a semelhança do Criador. Que você seja uma imagem e jamais um reflexo. Que você não seja transformado pelos ambientes nos quais você está. Que você não seja moldado pelos ambientes nos quais você está. Mas que você transforme os ambientes nos quais você tem estado. Que você influencie, jamais seja influenciado. E que nada e ninguém transforme você em um reflexo. Mas que você permaneça sendo a imagem que Deus fez que você fosse. Jesus vai olhar para Judas e na entrelinhas, parafraseando a ideia, o pensamento do mestre, talvez ele estava olhando para Judas e pensando: Judas, você pode ser até o meu inimigo, você pode até estar produzindo muito mal contra mim, você pode estar direcionando todo o seu egoísmo, toda a sua maldade, a sua malícia contra mim e me vendendo por 30 moedas, macumunado com os meus algozes e me dando beijo como sinal da parceria maligna que você fechou com eles. Mas mesmo sabendo de toda essa orquestração, eu não me tornarei o que você é. Portanto, ainda que você continue sendo meu inimigo, eu, Jesus, continuo sendo o amigo. Que Deus te abençoe e que você seja a imagem, jamais a reflexão ou reflexo dos ambientes e das pessoas nas quais você convive e se relaciona. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo.